Olá, boa noite! Estamos agora começando mais uma live, iniciando essa semana de lives sobre as 5 feridas emocionais. Hoje a gente vai falar sobre a ferida da rejeição. Vou esperar todo mundo chegar para eu dar início, ok? Aguardando. Oi, Maria Clara, a primeira que chegou. Oi, Júlia, Camila, Joel, Renata, sejam bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre a ferida da rejeição. Quem tá com a gente desde semana passada, a gente está falando sobre o ego, sobre tudo que o ego causa em nós, sobre a importância que ele tem nas nossas vidas e também tudo que ele traz de consequências ruins para as nossas vidas. E hoje, não diferente, nós vamos falar sobre as feridas que o ego cria para as nossas vidas. Oi, Renata, duas Renatas, Milena, Jussiene, Ana Luísa, Lucileide. Sejam muito bem-vindos todos. Eu quero que você pegue papel e caneta, nós vamos derramar muita coisa aqui hoje de conhecimento, muita informação. E eu quero que você pegue papel e caneta, você anotar tudo. Você que acha assim, eu não tenho essa ferida, eu não tenho esse traço, eu não tenho essa dor, não vivo essa dor. Quero te dar uma notícia, pode ser boa, pode ser ruim, depende da sua perspectiva. Você tem essa ferida. Todo mundo tem a ferida da rejeição, todo mundo passa pela ferida. Ela é a primeira, ela inicia todas as feridas, ela é o start para todas as outras feridas. Então você, infelizmente ou felizmente tem. Por que felizmente tem? Felizmente porque você pode ter conhecimento agora e pode curar. Infelizmente porque para algumas pessoas vai doer demais. E tem gente que não quer ver, se ater com isso. Coisas importantes que a gente precisa hoje falar aqui sobre as feridas emocionais. Coisas importantes que você precisa anotar. As feridas emocionais, elas surgem na infância. Todas as feridas emocionais surgem ainda na infância. A primeira ferida emocional, eu já posso começar, gente? Posso começar já a dar a aula aqui? Ou vocês querem que eu enrole ainda um pouco aqui para esperar todo mundo chegar? Eu acho que eu já vou começar a dar a aula. Eu prefiro. Pode começar? Então bora lá. Começando. O que a gente precisa ter em mente? Porque 1 hora é muito pouco para a gente falar sobre tudo o que precisa ser falado. Então eu mais que resumo eu faço um resumo do resumo. Eu mais que resumo, eu resumo o resumo. Então nesse entendimento agora sobre as 5 feridas emocionais, essas 5 principais. André, tem outras feridas? Tem. Mas existem 5 principais a partir da teoria de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau é uma filósofa e coach da década de 80. Ela identificou nos seus clientes e pacientes, ela trabalha sempre com essa questão da terapia corporal, ela identificou nos seus clientes esses 5 traços de feridas, esses 5 traços de dor. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Na ordem: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Por que eu digo que todo mundo tem a ferida da traição, da rejeição? Porque para a autora, todos nós passamos pelas 4 feridas principais. Quais são elas? Todo mundo. Eu vou até escrever aqui, Todo mundo tem. Todo mundo tem rejeição, abandono, traição e injustiça. Todo ser humano passa e vivencia essas dores: rejeição, abandono, traição e injustiça. Por que a quinta da humilhação, poucos sofrem? Porque a ferida da humilhação atinge poucas pessoas, porque ela é a única que necessariamente
precisa haver, ou precisou ter, ou precisou existir uma experiência onde eu me senti humilhado. As outras 4 não precisou necessariamente ter uma experiência para eu vivenciar a ferida. Exemplo, em algum momento da minha vida, eu observei e enxerguei o meu pai ou a minha mãe trabalhando demais. Meu pai, isso ainda na infância, isso ainda bem novinho. Em algum momento da minha vida eu vi e observei meu pai e minha mãe me deixando de lado, não atentando às minhas necessidades, não me cuidando da forma como eu queria e como eu esperava, mais necessariamente como eu esperava. Então eu percebi e senti que eu fui o quê? Rejeitado. Mas eu fui rejeitado realmente? Não fui. Eu percebi e olhei para a situação e me senti abandonado. Eu me senti traído, eu me senti injustiçado. Minha mãe e meu pai não observou a minha individualidade. Numa questão com meu irmão, numa rixa com meu irmão, meu pai e minha mãe preferiam meu irmão. Eu me senti injustiçado. Não precisou necessariamente ser algo explícito de algo que eu fui e sofri uma injustiça, não. É a minha percepção. Só que na humilhação precisa haver uma humilhação explícita. Gente, me conta aqui que vocês estão ouvindo bem, porque para mim apareceu aqui que travou. Vocês estão me ouvindo bem? Me responda aqui se vocês estão me ouvindo e vendo bem, por favor. Voltou? Ótimo. Estamos de volta. Ok. Tá tudo tranquilo até aqui? Travou e voltou. Agora, fechou. Seguinte, como eu estava dizendo, necessariamente precisa haver, para ser criada a ferida da humilhação, uma experiência vexatória, uma experiência de humilhação. Como que acontece isso? Eu vivencio a ferida da humilhação no meu corpo. Quando eu criança, quando eu ainda na infância, olhei e observei uma pessoa me humilhando no meu corpo. Ou eu me senti, ou estava sujo, ou eu me senti como um porco, ou eu me senti como se o meu corpo fosse inadequado. Eu estava sujo. O meu corpo, né, a minha pele estava suja. O meu eu foi intimamente humilhado, porque foi no meu corpo, eu vivenciei a ferida no meu corpo. Eu caguei, eu fiz cocô, perdão pela palavra, mas eu caguei, eu fiz cocô. Aí meu pai e minha mãe falaram assim, que nojo, que porqueira, olha o que você fez. Eu tava mexendo no nariz, aí, que nojo, que menino porco, que menino nojento. Enfim, precisou necessariamente haver uma humilhação. Papel e caneta na mão, que agora nós vamos começar a falar sobre como o ego cria as nossas feridas emocionais. Pessoal que está aqui desde terça-feira passada, né, da semana passada, e já ouviu falar demais sobre o ego. Ego é tudo aquilo que acontece com a gente, que a gente não queria que acontecesse, porque é como se fosse uma segunda opção de sermos quem a gente não nasceu para ser. Exemplo, eu sou André, sou filho de Deus, sou psicólogo, sou pastor, sou isso, sou aquilo, sou uma pessoa inteligente, sou sábio, sou corajoso, sou uma pessoa que vou atrás dos meus sonhos, sou uma pessoa que corre atrás disso, que faz isso, enfim, sou uma pessoa generosa, dando um exemplo. O ego seria tudo aquilo que eu queria, de uma perspectiva agora egóica, ser, mas que o meu verdadeiro eu não queria ser. Vou dar um exemplo. Se eu fosse uma pessoa tímida, se eu fosse uma pessoa retraída, se eu pensasse comigo que eu não daria conta de ser um pastor, se eu pensasse comigo que eu não daria conta de ser um psicólogo, se eu pensasse comigo em algo que eu não pudesse exercer, se eu fosse uma pessoa chata, se eu fosse uma pessoa que reclamasse de tudo, se eu fosse uma pessoa cri-cri, se eu fosse uma pessoa autorreferente, tudo é culpa minha, as pessoas estão sempre olhando para mim, eu sou sempre o centro e o umbigo do mundo. Se eu pensasse assim, eu seria essa pessoa que eu não deveria ser, como uma segunda opção. O ego então surge exatamente aqui, para eu ser quem eu realmente não sou, porque o ego ama contar histórias que ele cria pra gente a partir do passado, porque o ego não entende futuro. Quem já está aqui nas lives já entende isso. O ego não entende futuro e ele ama acreditar naquilo que ele mesmo cria. Então vamos já pensar sobre isso. Se o ego ama criar aquilo que ele mesmo entende
por vida e por criação, e sempre por olhar para a vida de uma maneira pejorativa e negativa, porque o ego é um ego burro, o ego é algo pessimista, o ego é algo que faz parte de nós, da nossa substância, do nosso corpo, está dentro de nós, sempre tentando fazer com que a gente seja aquilo que a gente não nasceu para ser. Então o ego cria as feridas para a gente sempre voltar para a dor, lembrar daquilo que aconteceu, lembrar daquilo que a gente sofreu, para a gente se tornar o quê? Autorreferente. Eu sou rejeitado, ninguém gosta de mim, as pessoas estão sempre prontas para me rejeitar, as pessoas estão sempre prontas para me abandonar, as pessoas estão sempre prontas para me humilhar, as pessoas estão sempre prontas para me injustiçar, as pessoas estão sempre prontas para me trair. Então o ego conta para a gente que as pessoas estão sempre prontas para nos ferir. Como que o ego cria então, na nossa percepção, uma ferida? Sendo que necessariamente só para humilhação precisa haver uma experiência. O que me aconteceu não importa. O que importa é como o meu ego percebe a situação. A ferida da rejeição, que é a ferida de hoje, a ferida da nossa live de hoje, ela é vivida da concepção, anotem, da concepção até o 1º ano de vida. Ou seja, a ferida ela é a mais primária. A ferida ela é a mais tenra, é a ferida mais arcaica de todos nós. É a ferida que mais dói, a ferida da rejeição. Eu sou inseguro, eu tenho medo disso, eu não consigo fazer coisas sozinho. A ferida da rejeição. A ferida da rejeição é a ferida primária, é a ferida que mais dói nos seres humanos. E ela é vivida com o sexo oposto. A ferida da rejeição é vivida com o sexo mesmo, a do abandono, o sexo oposto. A ferida da injustiça é com o mesmo sexo, porque a raiz é a ferida da rejeição. Na ferida da rejeição e na ferida da injustiça, que são com o mesmo sexo, ou seja, eu, homem, vivi a ferida da rejeição com meu pai. A mulher vive a ferida da rejeição com a mãe. Então, da concepção até 1 ano de vida, tem um tempo para que a minha ferida da rejeição seja despertada. Então, nesse momento, desde intrauterino, né, dentro do ventre, eu sendo gerado, a ferida da rejeição já passa a ser sentida. Nas meninas, pelas mães, nos meninos, pelos pais. Então a ferida da rejeição é a ferida vivida com o mesmo sexo. Eu vivo a ferida com o genitor do mesmo sexo. E esse genitor, essa pessoa, né, esse meu pai, essa minha mãe, que me causa essa ferida, que me traz essa ferida, eu ao olhar essa pessoa, ou seja, se eu sou um homem e meu pai que me causa essa ferida da rejeição, todos os outros homens, eu vou refletir essa mesma imagem do meu pai para todos os homens da face da terra. Eu vou me sentir rejeitado por todos os homens. As mulheres, a mesma coisa. As mulheres que vivem a ferida da rejeição com a mãe, elas vão colocar e espelhar e refletir, ou seja, projetar em todas as outras mulheres do mundo a ferida da rejeição que elas carregam. A ferida, então, é a ferida que mais dói, a ferida, ou seja, é a ferida mais primária, a ferida inicial para todas as outras. Ok? Então, na ferida da rejeição, nós precisamos entender que ela é a ferida que precisa, antes de todas as outras, ser curada primeiro. Porque ela é o cerne de todas as outras. O nosso ego, então, na nossa percepção, ou seja, eu não fui rejeitado. Meu pai não me jogou na caçamba do lixo para eu ser adotado. Meu pai não me espancava. Meu pai não me jogou para fora de casa. Meu pai não me rejeitou. O meu ego percebeu isso, porque o ego ama criar histórias negativas sobre a vida e sobre os outros. A gente já falou de crenças limitantes. O ego, então, cria sempre crenças para a gente entender o mundo de uma maneira distorcida, para a gente não ser quem a gente realmente é. Mas como isso, André? Se eu quero ser quem realmente sou, se eu quero viver aquilo que eu realmente nasci para viver, aí é que está a chave de toda a história. A gente quer viver, a gente entende que quer viver, só que o ego sempre vai contar pra gente histórias pra gente viver o que a gente tem que viver, pra gente não ser, mais uma vez, ferido. Ou seja, eu não vivo a minha vida porque eu tenho medo de viver rejeição novamente.
Eu não vivo a minha vida porque eu tenho medo de viver abandono novamente. Eu não vivo a minha vida porque eu tenho medo de viver traição novamente. Juliana perguntou da concepção até 1 ano de vida. Da concepção até o 1º ano de vida. O ego, então, ele sempre vai atualizar. O que é atualizar? O ego vai sempre atualizar a nossa ferida. Como que é isso, André? Eu vou explicar agora. O que é o ego atualizar a minha ferida? O ego, ele atualiza e atua na minha ferida da seguinte forma. Eu tenho e possuo, você também tem, porque todo mundo tem. Coloca na cabeça. Repita comigo aí agora. Eu tenho a ferida da rejeição. Eu estou aqui agora na live de André e eu tenho a ferida da rejeição. Eu tenho. Todo mundo tem. Como é que o ego atualiza na minha ferida? Ele vai sempre contar para mim, ele vai sempre contar para minha história, para minha vida, que eu tenho que ser uma pessoa que precisa ser aceita pelos outros. Eu tenho que ser uma pessoa que precisa não ser rejeitada. Eu tenho que ser uma pessoa que precisa ser amada pelos outros. Eu tenho que ser. Então o ego atualiza a minha dor dizendo: você precisa rejeitar antes de ser rejeitado. Você precisa escapar antes de você ser mais uma vez rejeitado. Então como é que o ego atualiza a minha ferida? Me contando. Agora isso aqui é muito difícil de entender e vocês precisam redobrar a atenção. Como é que o ego conta para mim que eu não vou viver a ferida, mas essa é uma forma dele atualizar? Presta atenção. O ego diz para mim: você precisa rejeitar as outras pessoas para você não ser rejeitado. Só que ele está querendo que a minha ferida seja atualizada. Por quê? Lembra na primeira live do ego que eu disse que o ego tem medo de morrer? O ego tem medo de que a voz dele não seja escutada. Ou seja, se a ferida, que é algo que o ego criou, morre, se a ferida acaba, se a dor passa, o que o ego entende? Eu não tenho mais função aqui. Então o ego precisa atualizar, lembrando sempre a gente da nossa dor. E ele atualiza através de algo que é muito difícil de ser lidado. Ele atualiza através das máscaras. Como que o ego atualiza a nossa ferida? Através das máscaras. O ego atualiza a nossa dor através da máscara. O que é a máscara, André? A máscara é uma luva. Imagina aqui comigo, gente. Eu estou com a ferida na minha mão. Eu coloco uma luva na minha mão. Eu estou com a ferida. Na minha mão. Eu coloco uma luva para mascarar, para que essa ferida não seja vista. Eu mascaro a minha ferida, só que ninguém está vendo, as pessoas não veem que existe aqui uma ferida. Aí alguém vai e toca na minha mão sem ver que existia aqui uma dor, sem saber que existia aqui uma ferida. O que eu vou fazer com essa pessoa? Ai, você não viu que estava aqui doendo minha mão? A pessoa não sabe. Então é exatamente isso aqui. O ego cria uma máscara para esconder algo que não está curado, para esconder a minha ferida, para que as pessoas sejam alvos daquilo que eu mais quero na minha vida, ser doído de novo. Olha que loucura. Então você está me dizendo, André, que o ego ama ser ferido? Sim, o ego ama ser ferido, porque quanto mais dor eu sinto de rejeição, que essa live de hoje está falando sobre rejeição, das outras também, mas enfim. O que o ego mais quer é que eu sinta a rejeição de novo, porque quando eu sinto rejeição, eu estou vivo. Vivo. Você sabe por que é muito difícil mudar padrão de pensamento e formas de pensar? É muito difícil a gente vencer crenças limitantes? É muito complicado? Dói muito? Porque é exatamente isso. A gente está falando assim: ego, abaixa a bola. Ego, cala a sua boca. Quem manda aqui é o meu espírito. Quem manda aqui é a minha inteligência. Quem manda aqui agora é o meu eu verdadeiro. Aí o ego vai relutar. Não, mas as pessoas me rejeitam. Meu pai me rejeitou. A minha mãe me rejeitou. Que raiva. Aí começa agora a luta na interna.
a luta. A tentativa de sofrer, mas ao mesmo tempo o meu espírito, né, que a minha inteligência vai dizer para mim assim, não, você tem que viver a sua vida. Você veio para viver a sua vida. Esse é o seu eu verdadeiro. O ego, não, você não pode se rejeitar de novo. Vamos lembrar da dor, vamos lembrar da ferida. Se você viveu, André, até aqui aos 28 anos vivendo essa dor, se você viveu até aqui aos 30 anos vivendo essa dor, não existe vida pós-dor. O ego vai falar assim para você, você só existe quando você sofre, você só existe quando você tem dor. O ego sempre vai contar isso pra gente. E é uma mentira. É uma mentira porque o ego sempre conta coisas que existiram no passado e no presente. Ou seja, o ego não entende futuro. O ego não sabe daquilo que está por vir. E ele sempre vai tentar fazer com que a gente reviva algo que a gente viveu no passado. Pessoal, até aqui tudo bem? Quero saber se tem alguma dúvida, que eu vou adiantando e eu vou continuando, caminhando. O ego sempre então vai atualizar a minha dor, a minha ferida com uma máscara. Escrevam para mim, por favor. O ego sempre atualiza a minha ferida através de uma máscara. Coloca 2 pontos ou abre um parêntese. A máscara não serve para a cura. A máscara serve para eu reviver a dor. Ok? A máscara não serve para a cura. A máscara serve para reviver a dor. Nesse primeiro ponto, entendendo que a máscara é criada pelo ego para que eu reviva a dor, para que a dor seja agora revivida para eu viver uma vida, uma maneira de viver, dizendo assim, se eu vivi até aqui, se eu sobrevivi, lembra do ego, que é o ego sobrevive, o ego precisa de sobrevivência, lembra disso? Primeira live, terça-feira? O ego precisa de algo então para dizer, eu estou aqui, eu estou sobrevivendo. Só que a verdadeira vida está pós-ego. Como é que é essa verdadeira vida pós-ego? Nós precisamos entender que a dor que é gerada através da rejeição, do abandono, da traição, da humilhação e da injustiça é uma dor que não existe. Chave para a cura, pode anotar. A dor da minha ferida emocional é uma dor que não existe. Porque ela não existe hoje, ela está no meu passado. Anotem. Papel e caneta na mão. A ferida, a dor da minha ferida, ela não existe no presente, ela não existe no futuro. A dor da minha ferida, ela é sempre do passado, é algo que passou, ou seja, é uma construção mental, algo que dói em mim, e o ego sempre contando, lembra daquilo, lembra dessa dor, porque no ego contar sobre a minha dor, ele está dizendo, nós estamos vivos, só que não, nós estamos sobrevivendo. Ego, cala a boca, eu não nasci para sobreviver, eu nasci para viver. A dor da minha ferida, ela não existe no presente e no futuro. A dor da ferida emocional não existe, só existe no passado. É uma construção minha. Por que você está dizendo isso, André? Porque tem muita gente que é abandonado, mas não sente, não vive como um abandonado. Tem muita gente que foi literalmente rejeitado, ou seja, abandonado, foi dado para adoção, porque o pai e a mãe não quis, não pôde criar. E essas pessoas já passaram por isso que a gente chama de dor. Elas já colocaram o ego para calar a boca. Elas já dominaram o ego delas. Se fosse algo que necessariamente precisasse de uma experiência para acontecer, todo mundo que passa pela experiência poderia viver uma vida de sofrimento. Mas não é assim. Ou seja, a dor da minha ferida emocional, ela existe somente para o meu ego. A minha dor da ferida emocional, ele existe apenas para uma atualização daquilo que eu não quero ser. A dor da minha ferida sendo uma construção, agora eu vou passar para as características, ok? Se o corpo, gente, sempre conta uma história, eu quero mostrar para vocês qual é a história que o corpo do rejeitado, ou seja, daquele que cria a máscara do esquizoide, a máscara do escapista. Anota aí, qual que é o nome da máscara do rejeitado? Se eu coloco uma luva para que as pessoas não vejam a minha dor, para que as pessoas não vejam a minha ferida, eu vou fazer o quê? Eu vou rejeitar para que as pessoas não me rejeitem. Antes das pessoas me rejeitarem, eu vou rejeitar.
Então é um corpo que escapa de toda situação onde ele é colocado e posto em perigo. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Se o ego tem medo de não existir mais, e ele precisa mostrar que ele está sobrevivendo em nós, porque ele é orgulhoso, ele é burro, ele é alimentado pelo orgulho, o ego é alimentado pelo nosso orgulho, e ele é muito burro, porque não entende sobre inteligência, ele não enxerga futuro, ele não enxerga possibilidade, só aquilo que é do mundinho dele. O ego, então, cria uma máscara na ferida da rejeição, para escapar de toda situação onde ele é posto em perigo. As pessoas vão me rejeitar aqui. Aí as pessoas, antes de serem rejeitadas, elas rejeitam. Presta atenção. Você que vive, sente, todos nós, que sentimos, porque todo mundo tem. Quem chegou aqui agora? Todo mundo tem a ferida da rejeição. Nós que temos a ferida da rejeição, todo mundo, quando você, por alguém, se sente rejeitado, necessariamente, ou seja, imprescindivelmente, você rejeitou essa pessoa primeiro no seu coração. Esse é o aspecto físico do escapista. É um corpo magro, é um corpo esguio, é um corpo que demonstra ser pequeno para escapar de qualquer situação onde ele é posto em perigo. Se o ego, então, tem medo de não existir, qual que é o medo que cria a ferida e a máscara da rejeição? A máscara do escapista. O medo de sentir medo. Então, o principal medo da rejeição é o pânico, que é o medo de ter medo. As pessoas que desenvolvem ansiedade, síndromes do pânico, são pessoas que na ferida da rejeição precisam muito de cura, precisam muito de um olhar de cura. Brenda perguntou, sim, Brenda, é um traço esquizoide. Vocês podem ver. Que é um traço de um corpo que quer dizer assim, eu estou pronto para a fuga. Se tiver só uma frestinha, eu vou passar, porque eu sou pequeno, eu sou magro. É um corpo que escapa. São pessoas que no trabalho, são pessoas que na escola, são pessoas que na faculdade, na infância, na adolescência, na vida adulta, sempre são pessoas que querem passar despercebidas. Não querem ser vistas. Um corpo magro para não ser o quê? Visto. A ferida da rejeição é a única ferida. A única, né? O início delas. Mas é a única ferida que a minha existência é ameaçada. Como que é isso, André? Pergunta para mim, o que é isso? Quem quer saber sobre isso? Vou falar agora. Só quero saber se tem algumas perguntas antes. Pessoas que preferem ter amizade com quem é do sexo oposto tem a ver com a ferida da rejeição? Sim. Porque na minha ferida da rejeição, vivida com o sexo mesmo, ou seja, do homem com o pai, na minha ferida da rejeição, uma mulher vivida com a mãe, ela sempre vai se achar rejeitada por pessoas do mesmo sexo. Ela sempre vai se achar rejeitada pelas pessoas do mesmo sexo, e esse é o aspecto. Pessoal, na ferida da rejeição, naquilo que faz parte do meu ser, faz parte do meu eu, se eu vivo uma dor, se eu vivo algo que me causa angústia, que me causa dor de memórias, de relembrar coisas, eu preciso entender de uma vez por todas que para atualizar essa dor, para atualizar, eu preciso do ego. Mas para vencer, eu não preciso mais do ego. Eu ia falar uma coisa aqui e acabei esquecendo. O que eu ia falar mesmo? Que eu pedi para vocês me deixarem a pergunta? Lorena, me lembra aqui, por favor? Lorena Silveira? Acabei esquecendo, fui ler a pergunta e esqueci. Será que Lorena também vai lembrar o que eu ia falar? Acabei esquecendo o que eu ia falar. De que a ferida nasce. Da hora que a ferida nasce?
Lembrei. Obrigado, Maria Fernanda. É isso aí mesmo, Lorena. A nossa existência é ameaçada. Porque a dor, quando a pessoa... Perceba comigo, se a ferida é vivida da concepção até 1 ano de vida, essa dor ela é muito primária. Então, na rejeição, isso anotem, porque vocês não podem esquecer que isso é muito importante. Eu estava esquecendo e não deveria esquecer, porque isso é muito importante. A ferida, a dor da rejeição me causa o direito, ou não o direito, né? Me dá a sensação de que eu não posso existir. Olha que doideira isso. Olha que louco. Então, quem vive a ferida da rejeição acha que não tem o direito de existir. Porque ele foi rejeitado e ele sentiu, né? O ego já é criado quando a gente nasce. O ego que vem da concepção conta pra gente que eu não tenho o direito de existir porque os meus pais me rejeitaram. Exatamente. Muito obrigado por lembrar. Eu fui responder a pergunta e esqueci de falar. Ok, é exatamente isso. Vamos agora para os caráteres. O caráter, na verdade, né? O que conta? O que diz respeito à ferida? Recapitulando, a ferida da rejeição é a ferida vivida com o sexo com o sexo mesmo, ou seja, com o mesmo genitor do mesmo sexo. E o escapista acha que não tem o direito de existir. Anotem comigo aí. Anotem para mim. O vocabulário de alguém que vive com a ferida da rejeição. Eles usam muito. Nós, né? Nós usamos muito. Nulo, existir, nada, não tem, inexistente. Usa muitas palavras a respeito de nulidade, de que não existe nada, sempre pessimistas, pessoas sempre reducionistas. No caráter, são pessoas que são desprendidas do material. Agora eu gosto sempre de fazer essa brincadeira. Alguém já viu aqui algum hippie? Sabe aquele povo que vende a arte na praia? Aquele povo que vai pro mundo, que roda o mundo numa Kombi? Você já viu algum hippie gordo? Alguém já viu algum hippie gordo? Responda para mim aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Também nunca vi, Ló. Por quê? Porque na ferida da rejeição, as pessoas que vivem essa ferida da rejeição, elas são desapegadas com o material. A maioria dos hippies são rejeitados, ou seja, eles são escapistas. Por isso que eles escapam, né? Ninguém os vê. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. No caráter, são desprendidos do material. Perfeccionistas, intelectuais, eles sempre procuram a solidão. A ferida da rejeição causa em nós a necessidade de estarmos sós. Porque estando sós, eu não tenho a possibilidade, ou seja, eu não tenho nenhuma oportunidade, ninguém tem a oportunidade de me rejeitar, porque eu estou sozinho. Tem dificuldades sexuais, são pessoas apagadas que não gostam de ser vistas e são pessoas que gostam de trabalhar muito mais nos bastidores do que aqui de frente para as câmeras. São pessoas que não reconhecem o direito de existir, como eu disse. Isso é muito importante ser mais uma vez aqui lembrado, que a sensação, ou seja, a dor, o maior medo do rejeitado é o medo de ter medo. O maior medo do rejeitado é ter medo, pânico. Então, a dor da rejeição é: eu não tenho o direito de existir. Eu não posso falar. Ninguém vai me ouvir. Eu tenho que me esconder, eu tenho que escapar. As pessoas vão virar as costas, as pessoas vão me rejeitar. Então não reconhece o direito de existir. São pessoas que se julgam por esse direito de não existir. São pessoas que se julgam sem valor. Fogem da situação. Qual que é o nome da máscara? Escapista. Então pessoas que fogem das situações, fogem das experiências. Julgam-se incompreendidos e têm dificuldades em viver sua criança interior. E essa dificuldade em viver sua criança interior tem tudo a ver com a ferida da injustiça. Quem está chegando agora, eu quero dizer para você que você possui a ferida da rejeição. Porque todos nós temos.
E nós precisamos vencer essa ferida, nós precisamos vencer essa dor. E para você vencer, você precisa entender o que o ego é, o que o ego cria e o que o ego representa nas nossas vidas. Assista as nossas 4 lives anteriores, que hoje, e a partir de hoje, essa semana inteira, nós estamos falando sobre a criação das feridas emocionais que o ego cria. Pessoal que vive e sente mais precisamente a ferida da rejeição na alimentação, como que os rejeitados comem? São pessoas que não comem, são pessoas que esquecem de comer, são pessoas que deixam de comer, são pessoas que têm tendências a transtornos alimentares, como bulimia e anorexia, são pessoas extremamente magras, têm perda de apetite em virtude das emoções e dos medos. A ansiedade no rejeitado não vai fazer com que você coma mais, não faz com que a gente coma mais. A ansiedade no rejeitado vai fazer com que ele perca apetite, faz com que a gente perca o apetite. Come em pequenas porções e para a fuga, ou seja, para que a minha dor, quando eu vivo algum tipo de dor e sensação em relação à minha ferida da rejeição, eu fujo para açúcar, para a droga, para o álcool, e eu tenho uma predisposição, como eu já disse, ao transtorno alimentar, como a anorexia. Doenças possíveis: diarreia, arritmia, câncer, problemas respiratórios, alergias, vômitos, desmaios, coma, hipoglicemia, diabetes, depressão, tendência ao suicídio e psicose. Essas doenças possíveis são doenças que a ferida, numa questão agora de somatização, causa em um corpo de quem vive a ferida da rejeição quando não é tratada. Ok? Pontos importantes para serem recapitulados. A rejeição é aquilo que vem para uma deficiência daquilo que eu percebo e entendo nas relações com os meus pais. Ou seja, a ferida vem para mostrar que algo não ocorreu da forma como eu quis e da forma como eu esperava em relação aos meus pais. No homem, através, a ferida é despertada pelo pai. Na menina, a ferida é despertada pela mãe. Só que um homem pode viver a ferida da rejeição, inclusive intrauterina, por conta de uma percepção daquilo que o pai, na relação com a mãe, já deixou claro, ou ele percebeu em relação ao pai e à mãe, ainda naquilo que ele estava sendo formado e ouvindo, mesmo dentro do útero. Olhando para essas questões, entendendo que a raiz é muito mais profunda do que a gente entende e a rejeição ser essa que dá vida, dá luz a todas as outras, nós precisamos entender que o ego necessariamente precisou criar a ferida da rejeição para que as outras feridas cresçam e sejam criadas, porque a rejeição conta para a gente exatamente aquilo que a gente não quer ser. Ou seja, a ferida da rejeição fala para mim que eu não tenho o direito de existir. Eu escapo. Sabe o que a gente pode fazer aqui, gente, de entendimento? Só puxando um exemplo, que a primeira ferida, o que Adão teve, a primeira coisa que Adão teve de sentimento ruim no Éden, após a queda? O medo. E o que ele fez? Ele escapou. A ferida da rejeição, ela é tão primária que foi a primeira que Adão viveu. Primeira que Adão e Eva sentiram. A primeira que já faz parte de toda a humanidade, porque nós viemos da raiz adâmica. A primeira que a gente sente está no nosso DNA, veio de Adão. A gente sente a rejeição, ou seja, eu não tenho o direito de existir porque eu fui falho, eu falhei, eu fracassei. Meu pai olhou para mim e não me quis. Minha mãe, a mulher, minha mãe olhou para mim e não me quis. A gente sente isso. Então eu tenho a sensação de que eu estou sendo posto a uma situação de pressão, eu estou sendo pressionado e eu vou fazer o quê? Vou fugir, vou correr. A rejeição então vem pela deficiência de amor, por abuso de algum tipo de autoridade em diferentes áreas e maneiras. Ou seja, eu posso sentir rejeição não somente com o meu pai, eu posso me sentir abusado pelo meu chefe,
Eu posso sentir que alguém está me rejeitando no casamento. Eu posso sentir rejeitado pelo meu pastor, pelo meu padre. A rejeição é não crer que eu posso ser aceito. A gente já está caminhando para o final. Vou mostrar mais uma vez o corpo, para vocês lembrarem. Esse é o corpo do escapista. É um corpo magro. Se todo mundo tem, André, se todo mundo tem as primeiras 4 feridas, como é que eu tenho um corpo mais rejeitado e não outro corpo no sentido mais traído no exemplo? O traído é esse aqui. Vou dar um exemplo. Se esse corpo magro é o corpo do rejeitado, se todo mundo tem, inclusive eu, você que está me escutando aqui agora, temos a ferida da traição, por que meu corpo é mais parecido com o rejeitado e não com o da traição? Porque a dor que mais me dói é a ferida da rejeição. Agora, André, eu tenho a rejeição, você já me falou, todo mundo tem da rejeição, todo mundo tem do abandono. Por que meu corpo é mais traído do que rejeitado? Porque o que mais me dói é a traição. O que mais me dói aqui é a ferida da traição, que é esse aqui. Então nós precisamos entender que o meu corpo cria uma máscara para contar uma história. Deixa eu pegar aqui. Cria uma máscara para me contar uma história. E a partir do meu corpo, criando essa máscara, né, que é essa história, eu vou contar para as pessoas e para o mundo aquilo que me dói mais. Se meu corpo é magro, se meu corpo é esguio, se meu corpo foi criado exatamente como a ferida do escapista que é essa daqui, é porque isso aqui me dói mais. Então como é que eu vou identificar o que me dói mais, André? No seu corpo. Está revelado no seu corpo. O ego cria máscaras para a gente e mostra isso no nosso corpo. Pessoas que querem emagrecer, mas estão mais gordas, estão mais redondas. O que o ego quer contar? Que não necessariamente quer emagrecer. As pessoas contam uma história. A ferida da humilhação é essa ferida do corpo gordo. Então eu preciso contar uma história a partir daquilo que eu vivo internamente. O ego sempre vai contar, não emagrece não. Porque se você emagrecer, a gente vai morrer. Sabe aquele meme do Era do Gelo? Cid, a gente vai morrer. É tipo isso. O ego ama contar histórias e tem medo das pessoas ultrapassarem ele, ou seja, dominá-lo. Porque ele vai ter a sensação de que vai morrer. Uma pessoa se olha, né? Eu já falei sobre autoestima e autoimagem. A pessoa se olha e fala assim, poxa, eu me conheço assim, eu só me vejo assim gorda, eu só me vejo nesse corpo. Aí o que o ego conta? É mesmo, não emagrece não, porque se emagrecer, eu não vou te reconhecer. Quem é que você vai ser sendo magro, sendo que você sempre foi gordo? É nesse sentido, é nesse aspecto. Pessoal, estamos caminhando para o final. Alguma pergunta? Aberto agora para perguntas. Brenda está falando assim, tem a ferida e o corpo. Que bom que você já identificou, Brenda, porque agora você pode curar sua dor. Lorena, pode ser intrauterina, porque desde o ventre a gente percebe coisas, a gente percebe e ouve coisas, principalmente na relação dos nossos pais. Jéssica está falando, dificuldade de viver a criança interior, tive dificuldade na infância inteira. Ferida da rejeição. Esqueço de comer, ferida da rejeição. Cada coisa mais chocante. Quem foi o pioneiro a perceber isso? O pioneiro a perceber isso, eu falei no início da live. A pioneira, na verdade, Lise Bourbeau, é uma filósofa canadense de Quebec. Ela é canadense, é uma filósofa, coach, desenvolvedora pessoal, que descobriu, né? De certa forma, ela identificou as feridas no corpo dos seus clientes, as feridas emocionais no corpo dos seus clientes e escreveu o livro, né? A Teoria das 5 Feridas Emocionais. Lise Bourbeau é essa moça aqui. Vou pegar uma foto dela aqui. Essa é a autora, Lise Bourbeau. A primeira que descobriu, a pioneira das feridas emocionais. Se vocês forem ler o livro, ela vai contar lá das crenças dela, né? Então ela vai sempre contar que a ferida veio de vidas passadas. A gente não acredita nisso. Pelo menos eu não acredito. Então tudo que eu passo aqui é a partir da concepção
do entendimento bíblico, né? O que a gente entende sobre ser cristão, ser filho de Deus. Nós temos só uma vida, foi nos dado apenas o direito de morrer uma vez, então nós não tivemos as feridas emocionais de vidas passadas. Então a gente nasceu assim e a nossa percepção, o nosso ego contou para nós essas percepções distorcidas e a gente começou a acreditar. Primeiro ponto, estou encerrando, viu? Calma aí que eu estou encerrando. Parece que não tem perguntas. Quer dizer, não tô vendo se tem perguntas. Primeiro ponto de tudo para a cura da ferida da rejeição. Aceitar incondicionalmente. Incondicionalmente. Repita comigo. Aceitar incondicionalmente o meu pai no homem que desperta essa ferida. Para as mulheres, aceitar incondicionalmente a minha mãe. Aceitar incondicionalmente. A sua ferida começa a ser curada. Quando existe aceitação incondicional no homem a respeito de seu pai e a aceitação incondicional da mulher em relação à sua mãe. Somente aí é possível haver cura. Somente aí. Porque se eles foram os primeiros a despertar, eles são também as pessoas, ao visitar a dor, a gente reconectar com eles, aceitá-los novamente, somente esse olhar pode trazer cura para a minha dor. Marta conta assim: já tive o corpo pronto para fuga, engordei e não consigo emagrecer. Seu ego então te conta uma nova história. Você precisa contar para ele uma nova história a respeito do seu corpo. Apenas assim. Alguma pergunta, pessoal? Já estou encerrando a live para não ficar muito longa. Já passamos de 40 minutos. Pode-se deduzir que apesar de a ferida da rejeição estar presente, há a possibilidade de analisar que um corpo menos esguio, resultado da necessidade de autoproteção, uma espécie de fuga camuflada? Sim. Apesar de todo mundo ter a ferida da rejeição, Jussiene, existe sim a possibilidade de um corpo ser menos esguio por conta de uma autoproteção daquilo que essa pessoa viveu na vida, daquilo que ela percebeu. Ou seja, uma ferida é mais aparente ou a ferida dói mais no corpo, na vida, do que outra. Glaucia fala assim: sinto rejeição de uns anos pra cá e fiquei obesa. Isso tem algo com a rejeição? Não, se você ficou obesa, Glaucia, a sua ferida é da humilhação. A que dói mais. Todo obeso, a ferida que dói mais é a ferida da humilhação. Quando engorda o abdômen é rejeição? Não, quando engorda, a pessoa tem um corpo magro, mas engorda só o abdômen, é a ferida da traição. E a ferida da traição, quando a pessoa, imagina aqui, quando o corpo, isso aqui é para quinta-feira, que é a ferida da traição, vou falar sobre isso. Quando o corpo é magro e existe só uma barriga proeminente, só uma barriga mais maior ali, né, naquele corpo, essa pessoa ela quer o quê? Pensa comigo. Se eu tô com alguém, isso aqui é a barriga. Isso aqui é uma pessoa, essa aqui é uma pessoa também. Essa barriga atrapalha o contato com essa pessoa sexual. As pessoas crescem barrigas sexuais, crescem barrigas, né, gordura no abdômen, para que essa pessoa que criou a barriga não tenha um contato íntimo com o seu parceiro, com o cônjuge, ou com o sexo oposto. Então há uma dor com o sexo oposto, a barriga proeminente. Essa é uma boa pergunta. Vou encerrar aqui a live agora. Amanhã eu espero todo mundo aqui para mais uma ferida que todo mundo tem, a ferida do abandono, que é a segunda ferida que o ego cria pra gente, ok? Pessoal, muito obrigado. Vou abrir uma caixinha de perguntas agora no meu Stories para tirar mais dúvidas acerca da ferida da rejeição que a gente fez essa live aqui hoje, ok?
Não responde a minha. Qual que foi a sua pergunta, minha querida Luciana? Luciana Figueiredo fez uma pergunta. Por que só encontro pessoas que querem me humilhar, me inferiorizar? Se for por conta de humilhação mesmo, é porque você vive a ferida da humilhação. Por isso você procura. Lembra do que eu falei da luva? A luva somente mascara, só mostra, na verdade não mostra a minha dor, para necessariamente eu viver a dor de novo. Pise na minha mão, né? Me aperte a minha mão. Ana Fabrícia perguntou alguma coisa. Se eu não respondi agora, manda lá na caixinha de perguntas. Até amanhã.